Será que você é capaz de não reagir a uma provocação? Quando seu sangue tá subindo, quando você tá pronta pra dar aquele xingão, será que você é capaz de se controlar e dizer que aquele momento não determina quem você é? E aquilo vai contra tudo que você acredita? Tudo que você levou anos, meses, dias pra poder fazer? Será que você é capaz de realmente não reagir às provocações? Vamos conversar sobre isso hoje? Essa semana foi uma semana particularmente complicada. Eu, pessoalmente, assim, dizendo na minha vida pessoal, eu já sofri alguns ataques, algumas tentativas ali de me atrapalharem e tudo mais. E falando na minha vida profissional, eu também constatei algumas coisas que não estavam alinhadas com o meu propósito dentro da internet. E é claro, né, gente, a internet tá acontecendo milhares de coisas, pessoas arrogantes dentro e fora ali das telas, então é uma coisa muito difícil. Mas falando no contexto geral, né, quando a gente tá vivendo, pisamos o pé pra fora de casa, será que a gente tá preparado pra lidar com essas frustrações, com essas chateações que a vida te apresenta? E o que que significa que tá acontecendo na sua vida quando tá praticamente tudo indo contra o que você acredita, indo contra as coisas que você gosta, e te deixam simplesmente desolados, assim, se perguntando se as coisas realmente vão ficar tudo bem, porque as coisas estão complicadas, né? Oi, Afropates, bem-vindo a mais um episódio do Afropat Talks. Eu sou a Giovana Pedroso, onde nesse podcast a gente fala sobre beleza, tecnologia, moda de um jeito disruptivo e também muito curioso, voltado para meninas negras, das quais são interessadas e querem se tornar cada vez mais interessantes. Claro, sempre nesse formato de conversa com vocês, falando todos as bênçãos e os perrengues de nós sermos jovens adultas e principalmente, né, mulheres negras que querem vencer na vida e querem ter uma realidade muito melhor do que qualquer pessoa da sua família já teve. Quem lida com isso todos os dias sabe que encontrar um espaço pra gente conversar e ter uma reflexão pode ser um pouco complicado. Então, esse é o lugar que a gente pode ser nós mesmas. Essa semana, para quem está me acompanhando aí nas redes sociais, eu atingi alguns marcos muito importantes, principalmente que, eu troquei de cabelo. Vocês podem ver, quem tá me vendo no YouTube tá sabendo que eu tô de cabelo rosa. Já faz pelo menos aí uns 3 meses que eu tô. Já faz pelo menos uns 3 meses que eu tô pensando em trocar de cabelo, né? Eu uso lace já faz 2 anos. E foi o meu penteado protetivo que eu escolhi adotar pra minha vida. E eu queria muito uma lace que passasse a minha personalidade. Eu sempre uso uma lace de franja com cabelo ondulado. É uma fibra muito boa que eu consigo usar secador, prancha, consigo modelar com babyliss. Então eu sempre tô muito feliz com isso, né? E aí já tá um tempo que eu tô frustrada com a minha imagem, assim, eu tô tipo, cara, eu preciso mudar, as coisas na minha vida estão mudando muito rápido, e eu não posso ficar com essa mesma cara, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. E aí veio a ideia de pintar o cabelo de rosa, mas aí vem a seguinte questão, né? Primeira frustração do dia. Pintar meu cabelo natural, que é crespo, que já tá natural há 3 anos e tem, sei lá, passar por um possível corte químico, uma possível quebra, e aí dá tudo errado. Ou usar uma lace que pode manter meu cabelo continuando mais saudável e ainda assim transmitir um pouco da minha personalidade. Eu achei melhor ir pela segunda opção. Então, cá estou eu com a minha lace, com o meu cabelo rosa belíssimo. E é assim que vamos ficar aí pelos próximos bons meses, quem sabe anos, não sei. Só o futuro nos aguarda, né? Mas eu estou me amando com o cabelo rosa. Obrigada também a todos os elogios que eu recebi aí nas internets da vida. Achei que ficou uma vibe, porque eu continuo com a minha franjinha amada, porque eu amo franjinha. E agora, com uma fibra mais lisa, uma coisa mais berry e tal, eu gosto dessa vibe. E eu acho que, sei lá, transmite muito bem da minha personalidade. Eu estou amando, tá? Quero também comentários sobre como cuidar
de um bom cabelo rosa. Mas enfim, as frustrações, elas vão começando quando a gente não se sente dentro da gente. Então a minha frustração com o meu cabelo não era só com o meu cabelo. Ela era genuína de um lugar de eu não tô feliz com a minha aparência no momento que eu estou vivendo. Não porque eu não me sinta bonita, não porque eu não me sinta completa, mas é porque eu não estou me sentindo eu. E muitas vezes, o jeito que a gente externaliza essas frustrações pode indicar para nós e para o mundo o que nós realmente queremos dizer. E às vezes, pessoas frustradas conseguem transmitir essa frustração de um jeito tão ruim que as outras pessoas são afetadas por isso. E aí a gente entra nesse âmbito da provocação. Gente, o que é um ser humano provocar o outro? É literalmente tirar aquela intenção genuína de resolver um assunto, transportando isso para o desrespeito. A provocação basicamente é: eu quero te desrespeitar. E como eu não sei como fazer isso, eu vou testando várias coisas. Eu posso testar com xingamento, eu posso testar com falar da sua aparência física, posso falar da sua intelectualidade, eu posso falar de jeitos diferentes. Isso são provocações. Tem gente que provoca no trabalho, tem gente que é provocado no trabalho, tem gente que provoca na rua, tem gente que provoca na família. Vixe, menina, essas provocações assim não tem fim, mas será que a gente tá pronta para não reagir a essas provocações? E aí vem a minha seguinte indagação. A gente precisa aprender a não reagir aos problemas, não porque eles não são importantes, não porque a gente não sentiu, não porque a gente não viu, mas é porque enquanto a provocação está acontecendo e tá me demandando ali ter uma reação, ter uma resposta, eu prefiro usar esse tempo de resposta para me desenvolver. Eu preciso usar esse tempo de resposta para crescer, para sair de um lugar de maturidade e me transportar para um lugar onde eu escolho se esse problema vai fazer parte da minha carteira de problemas ou não. Entende? Então, assim, até para um problema fazer parte da sua vida, ele precisa estar elegível para isso, ele precisa fazer sentido para você. Uma coisa é quando, por exemplo, estoura um cano na sua casa. Deus me livre, mas vamos supor que tá um vazamento. Esse é um problema que, infelizmente, você vai ter que lidar com ele. Porque ele vai afetar outras coisas. Vai molhar os seus móveis, vai molhar a sua casa, você vai ter um desconforto ali dentro. Agora, quando são pessoas direcionando provocações que são microproblemas, será que eles realmente valem o esforço? E na minha opinião, algum deles não. Então o que eu tava dizendo é, vamos supor que alguém no trabalho pegou você pra Cristo. Olha pra você, não gosta do jeito que você trabalha, não gosta do jeito que você fala, não gosta do jeito que você age, não gosta nem do jeito que você anda, que você se veste. E tudo pra essa pessoa é um convite pra ela te provocar. Você pensando do seu lado, você fala assim, G, eu vou ter que responder de alguma forma, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não estou aguentando mais. O que você faria nessa situação? E é isso que eu tenho pensado nos últimos dias. O que fazer quando as provocações elas chegam e simplesmente elas não vão embora? O que eu tenho feito durante esses últimos anos, e isso também para mim tem me ajudado bastante, é que toda vez que eu percebo que uma provocação está acontecendo, algo muito importante vai acontecer comigo. Muito importante, tipo, muito. No nível de importância, gente, assim, sem explicação. E eu não estou mistificando as provocações e as coisas ruins da vida, mas eu estou dizendo que se você não escolhe bem os problemas que você vai assumir, talvez você esteja perdendo tempo da sua vida se desfocando para algumas coisas. Consegue entender? Então, enquanto o problema tá acontecendo, ele é tipo uma cortina de fumaça. Ele vai servir para te atrapalhar nesse momento que você deveria estar se preparando para aquela coisa boa da sua vida. E aí, meus amigos, aí que a coisa fica feia, tá? E então, por que que eu literalmente não acredito muito que você tenha que reagir a isso imediatamente? Primeiro, você analisa a situação, vê que aquilo é real. A primeira coisa que eu faço é sempre escrever sobre esse problema no meu diário.
Então eu tenho um diário onde eu escrevo todos os meus sentimentos, isso pra mim me ajuda muito. A segunda coisa que eu sempre faço é falar em voz alta o que está acontecendo para que eu possa ouvir de mim o meu ponto de vista sobre o problema que está rolando. Para ver também se eu não estou me equivocando em algum lugar e se eu também não estou tomando alguma atitude precipitada em relação àquilo. Se às vezes nem é uma coisa too much, assim, sabe? Nem é tanto. E a terceira coisa que eu faço é eu espero o problema dar uma maturada, daquela circunstância amadurecer um pouco, passar alguns dias, para eu contar para alguma pessoa de confiança sobre o problema e sobre o meu ponto de vista. Porque, gente, assim, nada melhor para resolver os problemas do que o tempo, tá? Então, provocações, a provocação ela pode começar lá em cima, mas com o decorrer do tempo, que a pessoa que faz a provocação, a pessoa provocativa, a pessoa maldosa, tá ali te testando, ela cansa. E é aí que você vai vencer o seu problema, no cansaço. Porque a pessoa, ela tenta te acessar em alguns lugares e ela não consegue, ela fica cada vez mais brava com isso. Isso aconteceu recentemente. Eu literalmente fechei o acesso a uma situação provocadora na minha vida e na vida dos meus negócios, dos meus conteúdos, e literalmente as circunstâncias por trás disso começaram a ficar cada vez mais ácidas porque não tinham mais acesso a mim, não tinham mais acesso à minha vida, não tinham mais acesso a nada, aos meus conteúdos, a nada. Então, tudo que essa pessoa ou essa situação estava tentando me afetar, não conseguia, porque ela não tinha mais aquele acesso. Tudo que sabe é por terceiros e quiçá por meios ilegais, né? Por meios ali alternativos. E isso foi tão bom, porque a gente consegue perceber essa nuance entre estar sendo provocada e reagir, ou estar sendo provocada e saber que isso é uma cortina de fumaça. E quando eu identifiquei isso, já há um tempo atrás, eu já sabia que era uma cortina de fumaça e comecei a entender que eu tinha que me preparar porque alguma coisa ia acontecer para mim. Alguma coisa estava por vir. Não era sobre aquilo, não era sobre aquela situação. Alguma coisa estava acontecendo. E aí eu precisei ter essa maturidade de entender que por trás da provocação existe um olhar sobre você que nem você mesmo está enxergando. Às vezes você já está com a bênção na mão e você não sabe, mas quem te provoca sabe. Quem te provoca vê esse brilho, sabe? Esse pó de pirlim-pim-pim em você. E você, às vezes, tá boiando. Você tá achando que é só... Ai, fulano tem inveja de mim, fulano... Vamos tirar um pouco dessa ideia da inveja? Vamos colocar no lugar de... O tempo da sua vida é só seu e você precisa saber o que você vai fazer com ele. Mas quando você entende que há uma provocação e ela não tem fundamento algum, você precisa saber que alguma coisa está para acontecer. E aí, para mim, eu falei assim, né, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, então eu fui e falei, Deus, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa, né? E aí eu preciso que o Senhor me ajude. Fui bem sincera com Deus, fiz minhas orações e fui seguindo minha vida. Gente, é tiro e queda. Todas as vezes que as provocações acontecem, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Não porque eu estou premeditando, mas é porque eu sei que a pessoa está antecedendo alguma coisa que vai acontecer na minha vida. Pode ser boa, pode ser ruim, pode ser legal, pode ser mais ou menos, mas eu sei que aquela provocação tem que ter algum fundamento. Afinal, não existe razão para aquilo estar acontecendo se você não está fazendo nada de errado. Entende? Às vezes a provocação não vem de um lugar para te corrigir, às vezes vem para um lugar para literalmente te testar. Se você tá firme na queda mesmo, as pessoas são vãs, as pessoas são vils, as pessoas são maldosas. Gente, existe gente ruim no mundo. Gente ruim se dá bem quase sempre. Lembra daquele episódio do podcast? Existe gente ruim que se acha no direito de fazer o que quiser. Não comigo aqui na Terra, meus amores. Vocês estão entendendo? E não é porque eu sou uma pessoa vingativa, é porque eu sou uma pessoa bem posicionada com o que eu quero que afete a minha vida. Eu não vou mais desperdiçar o tempo da minha vida com você, que é um problema alheio. Enfim, gente. Simplesmente fechei esses acessos, cortei essas picuinhas,
fui ajustando algumas coisas na vida pessoal e quando as semanas foram passando, muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas aconteceram. E, claro, eu só tenho que agradecer a Deus por conta disso, mas também eu queria agradecer a, a Deus por ter me ajudado a me controlar, sabe? Aquela coisa da gente parar e escrever o problema, falar em voz alta e falar assim: peraí, antes que eu saia aqui batendo as portas e as panelas, eu acho que eu vou respirar. Eu acho que eu. Eu acho que eu não vou falar nada sobre essa situação, não. Eu acho que na verdade não tem nada a ser dito. Você acredita? Não tem nada a ser dito. Ai, mas você não acha tal coisa? Se bem que eu não acho nada, você sabe. Não tô achando muito hoje. Não tô com uma vibe de achar, não, sabe? Então, é um momento, logo após a provocação, de você se refletir quem você é. E é por isso que a gente precisa parar, escrever, ouvir a si mesmo, ouvir o que tá doendo, ouvir o que incomoda, ter o tempo de dirigir, de digerir as coisas antes que isso se torne uma bola de neve que você não pediu para existir. Concordam comigo? E a gente entender que às vezes as provocações são só antecessores de grandes bênçãos, de grandes pontos de partida na sua vida. Que quando a provocação vem, existe sim um lugar que talvez você ainda não entendeu que você vai acessar, mas você vai acessar. É isso que eu entendi durante esses dias. Eu falei, Deus, não é possível, não tem o P da possibilidade de eu estar passando por uma situação como essa, assim, tipo, whatever. E, gente, foi babado. Eu entendi que eu tava literalmente fazendo parte ali de um contexto de ter que me amadurecer mais, resilier, ter que resiliente, ter que ser resiliente realmente para não cair nas provocações. E assim você entende que o seu maior poder de não reagir quando você está passando por uma situação é usar esse tempo de resposta que você daria pro problema para si própria, para cuidar da sua mente, para falar assim, olha, talvez eu não esteja tão legal para conversar sobre esse assunto agora. Ah, mas fulano tá falando da sua vida, você não vai falar nada? Será que é momento de falar? Eu acho que não. Eu acho que não é momento de falar, não. E se alguém tá apoiando essa fala, então essa pessoa também já tomou o lado dela. Que Deus abençoe, cada um acredita no que quiser. Não tem aquela frase? Quem é bobo fala o que quer? Então, acredita quem tem boca, acredita quem é bobo. Quem tem boca fala o que quer. Não é assim o ditado? Alguma coisa assim? Então, você acredita no que você quiser, você toma partido, você toma lado daquilo que você acredita. E continue assim. Mas tenha consciência de que as suas escolhas também vão vir com consequências. E aí fica difícil acreditar em você quando você só vive na provocação. Você acha que você vai receber o quê se você só vive de provocar? E você que está sendo provocada ou provocado ouvindo esse podcast, saiba que você está sendo visto, você está sendo cuidado e que nesse podcast você encontra abraço nesse exato momento para que você lide com as provocações da vida com sabedoria e maturidade para entender que essa é a sua vida, não importa quanto alguém te provoca. Você está tendo uma experiência extremamente provocativa nesse momento, tenha em mente de que você está se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo e principalmente entendendo que você deve cortar o acesso da sua vida, quem você deveria deixar. E tudo isso vai se tornar um grande filtro para você entender o que vai fazer parte da sua vida ou não. Tudo bem? Acho que esse é o aprendizado principal. Vamos às fofocas da semana, tá bom? Eu decidi colocar uma fofoca na semana porque nem sempre eu tenho tempo de atualizá-las com tudo que dá para fazer. Gente, a vida fora da internet é tão maluca. Eu estudo mais de 4 horas por dia. Tem vezes que eu vou dormir mais de 2 horas da manhã pra dar tempo de fazer tudo que eu preciso fazer entre estudar e trabalhar. E às vezes eu fico chateada por não ter mais de 8 horas de sono. Então eu descobri que eu posso ter uma qualidade de sono muito legal se eu fizer pelo menos 3 ciclos de sono, que é dormir
4 horas e meia por dia. Eu sei que não é o mais indicado, mas eu entendi que meu corpo fica relaxado e descansado se eu dormir 4 horas e meia por dia. E eu falei, nossa, que loucura, né? Mas da semana passada, mesmo tendo diversas coisas acontecendo, mil e uma coisas na minha vida, eu consegui dormir bem. Essa é uma boa fofoca que eu queria compartilhar com vocês. Talvez, né, tenha alguém aí que também não esteja dormindo muito legal por conta da vida em si e esteja se sentindo um pouco culpado por isso. Eu estou dormindo bem melhor, estou fazendo aí minha noite de sono muito boa. E mais uma fofoca para vocês ficarem felizes e edificadas. Já faz mais ou menos um ano que eu produzo conteúdo sobre tecnologia. E ano passado, eu comecei em março do ano passado, em março desse ano fez um ano. E desde então eu tenho colocado em prática tudo que eu gosto no mundo da tecnologia, tudo que realmente me encanta. Eu sempre gostei de produzir conteúdo sobre beleza e moda, mas eu sentia que faltava um pouco da Giovana mesmo nessa roda gigante inteira que é a produção de conteúdo. Então eu comecei a falar do que eu realmente gosto, do que eu realmente sei um pouquinho, que é tech, mundo da computação, a parte de internet, digitalização, programação também. E aí eu comecei a fazer faculdade de engenharia e a partir desse momento tudo foi se voltando aí para esse lugar. E eu fiquei muito feliz que na semana passada eu fui convidada para ir no escritório da Apple para experimentar um novo MacBook Neo, que é inclusive o que está aqui na minha mão, um MacBook rosinha. Gente, eu fiquei assim chocada. Quem está participando aqui do mais íntimo da minha vida sabe que a Apple era um lugar onde eu queria chegar com os meus conteúdos, mas eu não fazia ideia de como fazer isso. E aconteceu. Então eu gostaria de deixar aqui registrado a minha gratidão a Deus e a toda a equipe da Apple por ter me convidado para fazer parte desse super lançamento, de integrar o time e de sempre ter os melhores dispositivos para testar com a minha comunidade. E é claro, muito obrigada a todo o time mesmo, porque eu fui tão bem recebida. Nossa, eu fui tão acolhida. E fora, né, gente, estamos com um super lançamento do MacBook Neo em mãos. E eu só poderia realizar isso se fosse com a Apple. Então eu tô muito feliz por isso. Muito obrigada, Apple, por confiar nas Afropats para fazer reviews e mostrar mais desse dispositivo fantástico que é o MacBook Neo. E é isso, Afropates. Essa foi a fofoca da semana. Fofoca babilônica, né? Eu trabalhando com Apple, estando junto com os lançamentos, a gente falando sobre tecnologia, evolução, avanços e todos os lançamentos que tá tendo aí no mundo da computação e também de smartphones. Então eu tô muito feliz. Muito feliz. Eu não consigo. Acho que às vezes eu fico até com ansiedade de tão feliz que eu fico. Deve ser normal. Mas é isso, Afropates. Muito obrigada por participar de mais um episódio comigo, da gente ter esse momento de reflexão juntas. Contem comigo para o que vocês precisarem. E até o próximo episódio. E é isso. Um beijo da sua Afropate favorita.